Começar a live. Tema de hoje, autoestima. Boa noite. Deixa eu ligar aqui o pessoal também do Instagram e do Facebook. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Quem está me ouvindo, dá um oi aqui para mim, só para eu saber que vocês estão me ouvindo. Boa noite. Vamos falar sobre autoestima. Esse tema tão importante na nossa vida, né? O que seria, né, da nossa vida sem autoestima e por que você só se dá mal porque você não tem autoestima. Então vamos falar desse tema, gente, tão importante. Boa noite, pessoal que está entrando. O tema da live hoje é sobre autoestima. Por que que você sempre se dá tão mal na sua vida e por que que você não consegue atingir tantas metas e objetivos? Porque te falta autoestima. E aí você vai ver o que está por trás, qual que é a dificuldade disso. Tá? Tô com a galera aqui do Instagram, a galera do Facebook. Então, boa noite, pessoal que está entrando agora. Se o pessoal estiver ouvindo aí do Face, gente, dá um oi aí só para eu saber se tá tudo certo aqui com a internet, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou ficar olhando pro pessoal do Face e pro Instagram, tá? Só para vocês não acharem que eu tô maluca. Bom, e aí, gente, é o que eu falei na chamada, né? Por que que tanta gente se dá tão mal na vida, profissionalmente, pessoalmente, nos relacionamentos, não conseguem ter uma vida feliz por causa dessa questão da autoestima, né? Não consegue atingir suas metas, objetivos, não consegue se relacionar. Então, a vida está uma porcaria porque não tem desenvolvido a autoestima. O que está por trás disso? Por que que as pessoas têm tanta insegurança? Por que que as pessoas não conseguem atingir as suas metas, seus objetivos, não conseguem desenvolver autoconfiança? Então, quero falar com vocês aqui o que está por trás de todo esse bloqueio, de todos esses problemas sobre a questão da autoestima, tá? E aí, até nos atendimentos, eu vejo quantas pessoas têm dificuldade para questões de relacionamento, pessoas que querem ter bons relacionamentos, querem casar, querem construir uma família, mas não conseguem se relacionar, só atrai tranqueira para a vida, sabe? Aquelas pessoas que não querem nada. E a pessoa tenta melhorar essa autoestima, mas ela só atrai coisas que ela não quer. Então, tudo tem uma explicação no subconsciente, porque que ela atrai coisas que ela não quer de fato para a vida dela. E aí, vocês já perceberam, gente? Não sei se vocês conhecem, né? Pessoas assim, que às vezes a pessoa, ela é bonita, ela tem aquelas características que é bonita mesmo, mas ela não consegue se relacionar, não consegue achar uma pessoa que ela goste para ela ter um relacionamento. E aí eu já vi muitas pessoas assim. E aquela outra pessoa que nem é tão bonita assim, nem tem tanta beleza, mas consegue se relacionar com as mulheres mais lindas. Vocês já viram, gente, assim? Aquele cara que é maravilhoso e super bonito, mas não consegue se relacionar e fica solteiro. E tem aquele que nem tem tanta beleza assim, mas só consegue se relacionar com as mais bonitas. Quem conhece gente assim? Escreve aí pra mim se você conhece, se você já viu, gente, esse caso. E será que você foi a pessoa que casou com esse também, né? Se você casou com essa pessoa, coloca aí, eu casei com essa pessoa. Por quê, gente? Qual que é a diferença da pessoa que de repente é muito bonita e não consegue se relacionar? É porque não tem autoestima. E a outra pessoa que às vezes não tem tanta beleza assim, na verdade a beleza é relativa também, né? Mas ela consegue se envolver com várias pessoas. Por quê? Porque ela tem autoestima desenvolvida. Então, isso é muito importante em todos os âmbitos da nossa vida, a gente desenvolver autoestima.
Tá? E aí, eu não sei se vocês também já perceberam como que a gente é besta mesmo, assim, sabe? Vocês já perceberam o quanto a gente tem muita facilidade de acreditar nas críticas, as pessoas criticam, as pessoas não gostam da gente, a gente tem muita facilidade de acreditar na crítica e tem muita dificuldade em acreditar nos elogios. Né, a gente acaba sendo muito besta mesmo por causa disso, porque a gente não sabe, não conhece, não tem esse autoconhecimento. Então a gente acredita nas críticas, mas não acredita nos elogios. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade sobre a visão de quem nós somos, tá? Às vezes, assim, a nossa vida tá uma porcaria e não é culpa de ninguém, gente. Não é culpa da empresa, não é culpa do nosso marido, não é culpa da nossa família. A culpa é nossa mesmo. Porque a gente não sabe quem a gente não desenvolve autoconfiança, a gente não consegue atingir os nossos objetivos, aquilo que a gente quer, por causa da gente mesmo, né? Porque a gente não tem desenvolvido autoestima. Mas assim, a culpa não é sua, tá? Eu super entendo quem tem autoestima baixa. E o que é autoestima, gente, né? Então, já que a gente tá falando desse tema, autoestima é autovalorização, é amor próprio. Tá? Então, autoestima é quem tem amor próprio e quem se autovaloriza. E a baixa autoestima é o oposto disso. É aquela pessoa que não se valoriza, é a pessoa que não tem amor próprio. E aí, como eu estava falando, eu entendo, né, Jussara? Que bom que você tá aqui. E aí as pessoas que não têm autoestima têm uma explicação por que ela não tem autoestima. Então ela pode ter passado por diversas situações na vida dela, desde da infância, que foi comprometendo toda a visão que ela tinha sobre ela mesma. Então, se na infância ela foi zombada na escola, se na família ela foi muito criticada, se ela foi humilhada, se ela passou por qualquer problema na infância, isso vem trazendo para a fase adulta. E aí as pessoas vão ter, de fato, essa dificuldade de desenvolver autoestima. Eu vou falar, Jussara, eu vou falar como desenvolver autoconfiança, tá? Está muito relacionado com a autoestima, tá? Não tem como você desenvolver autoconfiança se você não tem autoestima, né? Então, tem várias coisas, tá, gente, que compromete a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. São várias coisas que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Por que as pessoas têm essa dificuldade de desenvolver autoestima e aí não consegue realizar nada na vida, a vida fica sendo uma porcaria, né? A pessoa não atinge nada, fica estagnada. Na verdade, a pessoa ela fica sendo uma vítima dela mesma, gente. Nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. Oi, Edna, saudade também, querida. Tô arrumando aqui. E aí, às vezes, a gente culpa... eu não tenho reconhecimento eu não tenho reconhecimento do meu marido, eu não tenho reconhecimento dos meus filhos, da minha esposa, do meu chefe, eu não tenho reconhecimento de ninguém. E aí a pessoa fica nesse círculo, sabe? Se culpando, mas na verdade nós estamos sendo aprisionados por nós mesmos. Porque a gente não entendeu quem nós somos de fato. É aquilo que eu falei, a gente tem muita facilidade de aceitar as críticas das pessoas e tem muita dificuldade de reconhecer os elogios. E o mais importante, gente, da autoestima, o mais importante é aquela pessoa que ela desenvolveu, ela sabe quem ela é, e a pessoa que tem autoestima desenvolvida não é aquela pessoa que quer... o elogio das pessoas. Quem tem autoestima desenvolvida, ela não precisa de elogios. Porque ela já sabe quem ela é. Então ela não precisa de afirmação. Eu vi que a Jussara já compartilhou a live. Legal, Ju, obrigada, viu? Gente, vamos compartilhar a live, porque eu vou falar de bastante coisa bem interessante sobre autoestima, porque que as pessoas não conseguem se relacionar com pessoas bacanas, porque as pessoas não conseguem promoção no trabalho, por que as pessoas são ciumentas, depressivas e um monte de problemas emocionais. Então eu vou falar, compartilha a live, e quem compartilhar já fala pra mim que você compartilhou, só pra eu saber, e aí a gente vai conversando, tá? E tem uma coisa muito importante, eu estou dedicando meu tempo pra passar conteúdo pra vocês, e... por isso que eu peço para vocês compartilharem, é uma forma de vocês ajudarem a divulgar também essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá, gente? Sucesso não é aquilo que a gente tem, mas é aquilo que a gente oferece para as pessoas, tá? Então, pessoas de sucesso não é aquilo que ela tem, mas é aquilo que ela oferece. Então,
oferece essa live compartilhando com as pessoas que você conhece, com seus amigos, tá? Do Facebook e do Instagram. Então, gente, autoestima, tá? Se você não tem isso aí desenvolvido, você vai sofrer muito na vida. E sinto dizer que a culpa vai ser só sua, de mais ninguém. Então não adianta. Mas sabe de uma coisa, gente? Quando a pessoa ela não entende nada de emoções, quando ela não entende nada sobre ela mesma, ela não desenvolve a autoestima, ela fica nessa situação com essa dependência emocional, que é uma porcaria isso. Só que no fim, inconscientemente, ela acaba achando gostoso ela ter autoestima baixa, porque ela vai ter a atenção das pessoas, porque ela vai ser coitadinha. O coitadismo é um vício emocional. Então, e vício emocional, gente, é tão grave quanto vício químico. Então, as pessoas que são viciadas em drogas, as pessoas que são viciadas em diversas coisas, né, em compulsão alimentar, em pornografia. Então, o vício emocional é tão grave quanto os outros vícios. E aí as pessoas não conseguem evoluir na vida, não conseguem fazer nada, porque elas ficam dependentes emocionalmente das pessoas, dos seus relacionamentos, dependente dos filhos, sabe? Quer ficar todo mundo ali em cima, quer a atenção de todo mundo. Só que a atenção, a valorização das pessoas, ela vem pelo que você é, pelo quão interessante você é, não por dó, por pena, sabe, gente? Esse é um sentimento dos piores que tem, tá? É o sentimento de dó e de pena. Então você tem que entender primeiro quem você é. E o que é autoestima baixa, né? É a pessoa que ela não se conhece, são pessoas que teve algum problema na vida, que desencadeou. Por quê, gente? Ninguém nasce com autoestima baixa, tá? Ninguém nasce com autoestima baixa. Quando um bebê nasce, ele nasce perfeito, sem nenhum vício emocional. Como aguentar e ter autoestima com gente falsa? Edna, a gente tem que esquecer as pessoas falsas, tá? Então a gente tem que focar na nossa vida. A gente tem que se preocupar com aquilo que é importante pra gente e com o autoconhecimento. Então tem pessoas tóxicas que só atrapalham a nossa vida. Então a gente precisa entender quem são essas pessoas e procurar ao máximo evitar essas pessoas. Porque nós somos uma média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se você convive com muitas pessoas negativas, que só te puxa pra baixo, sabe? Que não te ajuda, não te impulsiona pra você realizar o seu sonho, o seu objetivo, então você está no lugar errado, tá? Então você precisa rever o seu conceito, tá? E trocar do seu ambiente. Tem coisas, gente, amigos, que a gente tem que deixar pra trás mesmo, porque são pessoas que não têm compatibilidade com o nosso sonho, com a nossa meta, com o nosso objetivo. Então, se a pessoa ela não tem a mesma ideia, não tem o mesmo objetivo, são pessoas que só falam coisas negativas, só quer colocar a gente pra baixo, é um tipo de pessoa que não vale a pena, tá? Agora, se for marido, se for esposa, aí precisa resolver, tá? Marido e mulher a gente nunca abandona, tá? A gente não deixa, não abandona o barco de jeito nenhum, tá? A gente resolve, então precisa resolver. Quem já compartilhou a live, gente? Escreve aqui pra mim, pra eu saber que você já compartilhou. Nando também já compartilhou. Legal, obrigada. Gente, vamos lá, vamos compartilhar, porque a gente vai falar bastante coisa sobre autoestima. Por que a sua vida tá uma porcaria, porque a vida não evolui e porque a gente não consegue, porque que tá uma lambança, né? Porque a gente não consegue melhorar na vida. E detalhe, a culpa é só sua, tá? A culpa não é de ninguém. Gente, não aguento. Então, o controle, gente, da autoestima está nas nossas mãos, tá? Não tá nas mãos de ninguém, tá, Edna? A gente precisa assumir a autorresponsabilidade sobre a nossa vida, tá? Até essa questão, aquela pessoa me coloca pra baixo, eu vou dar dicas pra isso não acontecer, porque não é assim, a nossa vida, quem tá no controle é a gente, tá? Não é a outra pessoa. Então, ninguém no mundo tem o poder de te colocar pra baixo, tá? Ninguém tem esse poder. Tá? Se as pessoas estão te colocando para baixo, é porque você está permitindo. Você está dando acesso para essas pessoas. Obrigada, Edna, por compartilhar. Gente, vamos compartilhar, tá? Lembrando que sucesso não é aquilo que você tem, é aquilo que você oferece. Então, oferece essa live, oferece conhecimento para as pessoas.
Porque é assim que a gente consegue evoluir, consegue ser feliz, tá? O ser humano só é feliz quando ele compartilha com outras pessoas aquilo que ele tem, tá? Ninguém é feliz sozinho. Oi, Li! Que bom que você tá aqui. Então, sucesso não é aquilo que a gente tem, mas é aquilo que a gente pode oferecer para as pessoas. E aí, gente, é importante quando a gente falar de autoestima, não só de autoestima, mas de todos os assuntos, é assim, a gente buscar entender, porque se a gente sofre na vida, é porque a gente precisa aprender alguma coisa que a gente não aprendeu. E ficar atento com as chaves, sabe? Com os códigos que vão mudar a nossa mentalidade. Porque se a gente sofre, é porque a gente desconhece o assunto, tá? Então, por que as pessoas perecem? Pela falta de conhecimento. Tá? Porque se você tivesse conhecimento, o seu sofrimento seria menor. Não que você não iria sofrer, mas as pessoas sofrem porque elas desconhecem sobre o assunto. Então, se você sofre, por exemplo, de autoestima, é porque você não conhece sobre autoestima, sobre emoções. Se você sofre em questão de finanças, fica super feliz dia 5 que caiu o pagamento, dia 6 já tá super triste porque já foi tudo, né? Isso quer dizer que porque você não tem conhecimento sobre finanças. Então você precisa buscar o conhecimento. Hoje em dia a gente tem tanto conteúdo gratuito na internet que não tem desculpa, gente, pra gente sofrer nas áreas da nossa vida. Tá? Então, é buscar esse conhecimento. Então, autoestima é justamente isso, tá? Amor próprio e valorização sobre quem você é. Tá? E aí a gente precisa buscar isso. E aí tem algumas coisas, alguns passos pra gente buscar entender como que a gente começa a mudar a visão sobre quem nós somos. Tá? Quando a gente muda essa visão sobre quem nós somos, a gente muda o mundo, tá? A gente não muda ninguém, a gente muda a gente. Quando a gente muda, as outras pessoas mudam também, tá? Muita gente me procura nos atendimentos falando como eu faço pra mudar meu marido, pra mudar minha mulher. Gente, a gente não muda ninguém, tá? Quando a gente muda, a outra pessoa muda também, porque ela vê em você a mudança de vida, a mudança pra melhor. E aí ela entra também nessa mudança, tá? Então, é entender por que a gente aceita tão facilmente as críticas e por que a gente tem tanta dificuldade em reconhecer os elogios. Isso quer dizer que você não tem autoconhecimento, você não sabe quem você é. É nesse cenário que mora a baixa autoestima, porque você não se conhece, tá? E aí, gente, como que você vai gostar, como que você vai apreciar alguém se você não conhece, não sabe pontos positivos dessa pessoa? Se você tem um amigo, uma amiga, por exemplo, que você gosta muito, que você admira, por que você gosta desse amigo? E aí, se te perguntar, você vai falar várias características desse amigo, dessa amiga. E aí justifica você gostar dela. Mas por que você não tem autoestima? Porque você não gosta de você. Isso quer dizer que você não sabe os seus pontos fortes. Você não sabe quem você é. Tá? Se eu perguntar agora, fala aqui sobre 3 pontos fortes sobre você, muita gente vai ter muita dificuldade de responder, gente. Quem aqui sabe quais são os seus pontos fortes? Quem souber, quiser colocar aqui nos comentários, coloca aí. Vamos ver como está o seu autoconhecimento sobre quem você é. Quais são os seus pontos fortes? Coloca aí 2 pontos fortes, 3. Se você sabe, se você tem esse autoconhecimento. E aí, gente, essa questão da baixa autoestima, como eu disse, as pessoas, as crianças, elas nascem como se fosse um CD virgem, sabe? Sem nada. E aí, no decorrer da vida, ela vai absorvendo, ela vai desenvolvendo bloqueios emocionais, com base no cenário que ela está vivendo. E aí as pessoas, ela pode de repente sofrer no ambiente familiar ou na escola, ela pode passar por alguma situação de vexame, ela pode ter sido humilhada, ela pode ter os amigos ter deixado ela de canto, alguma coisa assim que desenvolveu esse problema, né, de autoestima, e ela vai carregando isso. E aí, quando a pessoa ela tem baixa autoestima, ela quer buscar no externo o que falta no interno, que é o amor e a aceitação sobre quem ela é. Então a pessoa vai estar buscando nos relacionamentos, buscando fora o que está faltando dentro, tá?
Então, tem até uma frase que diz assim, que todo excesso existe uma falta. Então, quando a pessoa ela tem baixa autoestima, ela vai sempre exagerar. É aquela pessoa que vai tentar agradar todo mundo para buscar a aceitação do grupo. Ela vai, de repente, desenvolver ciúmes. É uma pessoa que vai ser muito ciumenta, possessiva, porque ela tá buscando se sentir amada, se sentir aceita. Tem pessoas que vai para o caminho da humilhação. Se ela tem poder, se ela tem patente, se ela tem autoridade, se ela é líder, ela vai querer humilhar os seus funcionários porque ela está buscando se sentir amada, se sentir aceita. Então a gente precisa, a primeira coisa a entender é separar, tá? Quando as pessoas elas têm problemas de comportamento, muito provavelmente não é relacionado a você, sobre quem você é, sobre o seu caráter, sobre o seu profissional, sobre o seu pessoal, é sobre ela mesma. Isso reflete quem elas são. E aí, gente, quando você entende essa chave, você muda a sua vida, é maravilhoso. Então, às vezes a gente sofre porque a gente é besta mesmo, sabe? Porque a gente desconhece o assunto, às vezes a nossa vida tá uma merda porque a gente não busca conhecer o assunto. Por exemplo, eu sempre falo isso, eu sempre pergunto isso nos meus treinamentos. Se eu chego pra você, que está me ouvindo, e falo assim, você é muito incompetente, você deveria ficar triste? Sim ou não? Quem quer responder aqui? Se deveria ficar triste, sim ou não? Não vale quem já participou dos meus treinamentos, que já sabe, né? Mas se eu xingar você de incompetente, você deveria ficar triste, sim ou não? Escreve aqui, gente, nos comentários, para eu saber. Vamos conversar, hein? Vamos interagir. Vamos ver se alguém responde. Se eu xingar alguém de incompetente, a pessoa deve ficar triste, sim ou não? TT, não entendi teu nome, tá? Ó, meu namorado me traiu, eu tô sofrendo muito, o que eu faço? Gente, você tem que entender o seguinte, tá? Quem perdeu foi ele, tá? Não foi você. Saiba o seu valor. Tá? Então, se a pessoa não tem mais interesse de manter um relacionamento com você, a gente não pode forçar as pessoas a ficarem com a gente. E aí, claro que a gente sofre, mas ninguém morre por amor, tá? Então, não há intimidade para tal conclusão. Eu já vou dar a resposta, Nayara. Então, se em caso de traição a pessoa não quer mais você, quem perde é ela, tá? Não é você. Saiba qual é o seu valor, tá? Saiba qual é o seu valor. E aí, gente, eu atendi uma pessoa recentemente que ela quer casar, ela quer construir uma vida bacana, só que as pessoas que ela atrai, os caras são pessoas que não querem um relacionamento sério, só quer curtição, e aí ela sofre muito, porque ela se entrega, né, de coração e aí não tem esse retorno. Então a gente transmite isso no nosso relacionamento para as pessoas. Quando a gente não tem desenvolvido a autoestima, na conversa, na forma que... E assim, não é verbal, tá? Não é falado. Eu vou falar mais coisas, tá, TT? Que você vai entender. É o que tá por trás disso. E a gente mostra numa conversa, num relacionamento, que a gente não tem essa valorização, esse amor próprio, mesmo não sendo não verbal. A gente nunca vai dizer pra pessoa que a gente não se valoriza. Mas, Tamires, tá bom, Tamires, vou falar mais sobre isso, tá? Mas já começa a pensar sobre isso, tá? Quem perdeu foi ele, não foi você, tá? A pessoa incrível que você é. Você precisa desenvolver o autoconhecimento sobre quem você é, tá? Vou falar umas dicas aqui. E quem tem uma amiga que tem autoestima, isso é ótimo. A baixa autoestima. A gente tenta ajudar na medida do possível. Eu vou falar mais coisas também, tá? Então, a gente precisa... O que eu tava falando, gente? Da pessoa que eu tava atendendo. Então, assim, a gente não é verbal, tá? Mas uma comunicação, a gente passa pro outro como que é o nosso nível de amor próprio e de valorização. Então, por que às vezes na empresa você não é promovido? Às vezes você é excelente, você tem super competências para ser promovido, mas você não é promovido e outra pessoa que você sabe que nem tem tantas competências assim, ela ocupa esse cargo. Por quê? Porque essa pessoa ela tem autoestima desenvolvida. É uma pessoa que vai lá, se relaciona, ela mostra ideia, ela tem autoconfiança e como você não tem, você fica para trás. Já peguei muitos casos assim.
Então a gente perde muito na vida por não desenvolver autoestima. A gente perde oportunidade de trabalho, a gente perde relacionamentos bacana. Então, até com essa pessoa que eu atendi, a gente teve que desenvolver a autoestima, porque quando ela conhecia essas pessoas, possíveis candidatos para namorar, ela, numa forma não verbal, ela mostrava que ela tinha autoestima baixa. E aí, gente, a outra pessoa, ela percebe, e aí não vai rolar a valorização, porque você não se valoriza. Tá? Então, a autoestima baixa é quem tenta buscar no externo aquilo que não tem interno, tá? Quando ela não tem autoestima dentro dela, ela vai buscar suprir isso fora. Só que não dá certo, não vai rolar, tá? Porque a gente não consegue amor próprio buscar fora, tá? É como se você quisesse comprar no supermercado amor próprio e valorização. A gente não consegue comprar, tá? A gente consegue desenvolver. Tudo que você precisa está dentro de você, tá? Você não precisa ficar desesperado porque que você não tem. E depois, gente, quando a gente começa a desenvolver autoestima, começa a desenvolver um monte de coisa, você começa a falar, caraca, como eu tenho qualidades, como eu tenho potencial que antes eu não sabia. E eu sofri muito querendo migalhas, atenção, amor das pessoas, porque eu não sabia quem eu era. E aí, quando você desenvolve essa questão da autoestima ou qualquer assunto, gente, não é que você, eu aprendi, eu desenvolvi. Na verdade, você não desenvolveu. Você só tirou a trava dos seus olhos que te impedia de ver quem você era. Você só tirou o bloqueio, porque você já tem isso na essência, sabe? Quando você descobre quem você é, essa valorização, não é que você aprendeu. A gente não aprende nada. A gente não aprende nada em curso, a gente não aprende nada em livro, tá? Quando a gente muda de comportamento é porque aquilo já fazia parte da sua essência e havia um bloqueio que te impedia de ver, tá? Eu amava muito mesmo. Mas ele me perdeu mesmo. Isso, com certeza. E aí, a questão é você ocupar o seu tempo, tá? Porque o tempo ocioso, você só vai se remeter ao seu último relacionamento. Então, escreva uma lista sobre coisas que você adora fazer e começa a fazer. Pessoas que têm autoestima baixa, precisa desenvolver, apreciar a própria companhia. Sabe, a gente não pode, gente, depender das pessoas. A gente não pode depender das pessoas, tá? Nós somos seres únicos e ninguém pode preencher a autoestima ou o amor próprio, tá? E até a gente fala, casal é uma pessoa só, né? O casal, ele é uma pessoa só. Mas quando a gente fala de autoestima, a gente tá falando de seres individuais, tá? Então tem coisas que são individuais, tá? A salvação é individual, ninguém salva ninguém. A autoestima é individual, tá? Não queira que o seu marido desenvolva em você autoestima. Não queira que o seu namorado desenvolva em você autoestima, tá? Ou seus filhos. Você tem que buscar isso dentro de você. Fazer essa viagem pro seu lado interior, para se descobrir, saber quem você é. Olhar para trás e ver todas as suas conquistas, ver todo o seu potencial, tudo que você já conquistou. Aquilo que a gente foca, expande. Então, o ser humano tem a tendência de só focar no que ele não tem, só nos problemas. Então, se você mudar um pouco a ótica, você vai começar a ver o que você tem de muito bom. Tá? E aí começa a desenvolver a autoestima. Começa a olhar as suas realizações, as suas conquistas, coisas que você conseguiu realizar, tá? Realizações. E aí você começa a entender, quando eu estava falando de incompetente, né? Se alguém te xinga de incompetente, a resposta, muita gente fala assim, eu ficaria chateada, assim, porque a pessoa me xingou de incompetente. Eu ficaria chateada. E a maioria responde que sim. Mas a resposta é não. Você não deve ficar chateado porque alguém te chamou de incompetente. Por quê? Olha essa chave, gente. Anota isso pra você nunca mais ficar pra baixo diante de uma lambança que alguém fala pra você. Então, quando alguém te xinga de incompetente, ou seja lá o que for, o que essa pessoa disse sobre você não define quem você é. Então, essa pessoa te xingou de incompetente. Quer dizer que é a verdade absoluta? Não é. O que essa pessoa está falando não define quem você é. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal que está chegando agora. A banda Verbo Incandescente. Muito bom. Então,
A opinião da outra pessoa não define quem você é. Só que, se você não sabe quem você é, você vai acreditar no que as pessoas estão falando. Então, é o que eu sempre falo, o nosso cérebro é como se fosse um computador. Então, quando alguém te xinga de incompetente, é como se você fosse buscar na sua memória sobre identidade, quem você é. Aí faz aquela busca, né, no computador ou no GPS. Você já viu no Waze, quando você ainda coloca um caminho e fica lá buscando, pesquisando, sabe? É a mesma coisa na nossa mente. Até porque o computador, tudo que existe hoje foi feito com base no ser humano, né? Então, vai buscar na sua memória identidade. Aí não acha nada de identidade, porque você não sabe quem você é, você não sabe seus pontos positivos, você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai, você está passeando nesse mundo, né? Caiu aqui de paraquedas e está aqui. Né? E aí, quando você não acha a sua identidade, você está vulnerável a acreditar em qualquer coisa que dizem a seu respeito. Então, quando alguém te chama de incompetente, você vai abraçar esse papel, esse título e vai acreditar. Aí começa a desenvolver tristeza, depressão, fica deprimido. Ah, porque me disseram que eu sou incompetente, porque meu chefe me chamou de incompetente, porque a pessoa me xingou. Então, gente, o que eu estou falando aqui de autoestima é sobre clareza, sobre quem você é, tá? Identidade, quem você é, tá? Se fosse para fazer uma redação, se fosse para colocar aqui quem eu sou, o que você falaria sobre você, tá? Então, a primeira coisa é você entender que você não é uma obra do acaso, você não nasceu do nada, você não está aqui nesse mundo porque seus pais não tomaram anticoncepcional. Não, não é isso. Você é filho do Criador, você é a imagem e semelhança de Deus, você não é qualquer pessoa, tá? Entenda isso. Quando você entende a sua identidade, ninguém te coloca para baixo. Tá? Você precisa reconhecer qual é o seu valor. E aí, quando você desenvolve o amor próprio, acontece um milagre. Sabe qual é o milagre? Todas as outras pessoas começam a ver o seu valor. As pessoas querem estar perto de você, as pessoas veem em você coisas diferentes. Porque você mostra, através do seu comportamento, que você tem amor próprio e você tem essa autovalorização. Outra coisa, gente, outro vício emocional é a reclamação. É um vício mesmo, tipo químico. Então tem gente, é até crônico, sabe? Às vezes tá até uma coisa boa, a pessoa começa a reclamar. Então se tá um sol, tá um dia bonito, ai, mas tá sol demais, sabe? Aquelas coisas. Então, o que acontece? As pessoas vão se afastando de você. Porque as pessoas não gostam de ficar no meio de pessoas negativas, pessoas que reclamam o tempo todo. Então começa a ver se você anda reclamando demais, tá? Porque senão você vai ficar sozinho no mundo, tá? Então, por que as pessoas têm uma vida que tá uma porcaria em todos os sentidos? Na vida profissional, no relacionamento. É porque elas não têm autoestima. E ela tá buscando no outro preencher aquilo que falta dentro dela, tá? E aí o negócio, o desenvolvimento é individual. Você tem que buscar desenvolver isso, tá? Não tentar suprir isso através do outro, tá? A outra pessoa nunca vai ser o suficiente, nunca vai ter o suficiente para te completar. Tá? Para te dar esse amor próprio. A gente não se relaciona para ser feliz, tá? A gente se relaciona para compartilhar felicidade, tá? Então, se você está numa relação para ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero que a pessoa me faça feliz, já muda esse pensamento, porque você vai se frustrar, porque as pessoas são diferentes. Então, você já tem que entrar numa relação perguntando como eu posso contribuir, compartilhar a felicidade, tá? Não querendo ser feliz, porque o mundo não gira ao nosso redor. Olha que legal, né? Muito bacana isso, quando a gente entende isso, né? Porque a gente acha que o mundo gira ao nosso redor e que tudo tem que ser da nossa forma, do nosso jeito. E aí o que acontece? Vai sofrer na vida. Eu tenho que saber quem eu sou. A Jo tá falando aqui. E aí, gente, para descobrir sobre quem você é, são exercícios. Então você precisa se dedicar um tempo para fazer isso, gente. Hoje, acabando a live, faça isso. Para de ver TV, que não vai levar você para lugar nenhum. E começa a buscar o autoconhecimento, sabe? Então, um dos exercícios é você escrever mesmo. Quais são suas qualidades, quais são seus pontos fortes. E tem gente que tem uma dificuldade incrível de saber. Então, assim, pergunta para as pessoas que moram com você, seus familiares, o que você acha que eu tenho de positivo, o que você acha que eu tenho de bom. Escreva isso no papel.
Faça isso, porque se você não sabe quem você é, não sabe as suas qualidades, vai ficar difícil, tá? Você desenvolver autoestima e qualquer pessoa vai te colocar pra baixo. E aí, quando a pessoa ela tá com autoestima baixa, ela não consegue realizar nada na vida, tá? Ela vai perder relacionamentos, ela vai perder oportunidade de trabalho, de negócios, e aí não vai conseguir, tá? Então, se os seus projetos estão parados, se a sua vida está parada, muito provavelmente você não está desenvolvendo autoestima, que é o que vai desencadear na autoconfiança, que eu vou falar já já. Tá? Se você conhece pessoas que têm esse problema de autoestima, gente, compartilha essa live, escreva aqui que você já compartilhou e vamos tocar o terror, vamos compartilhar. Conforme eu já disse, sucesso não é aquilo que a gente tem, é aquilo que a gente oferece, então é uma forma de você contribuir para que as pessoas melhorem as suas vidas, tá? E é uma forma também de você compartilhar esse conteúdo, tá? Então, gente, uma coisa que a gente precisa melhorar, além do autoconhecimento, é a questão de julgar e comparar. A gente está o tempo todo xingando, julgando e comparando, tá? Então a gente não pode se comparar com as pessoas, porque as pessoas são diferentes, elas tiveram um cenário diferente de vida, tá? Então a gente não pode se comparar com as pessoas. É uma forma injusta, tá? É como se você quisesse comparar o palco do outro com os seus bastidores, porque você sabe o que está dentro do seu coração, mas você não sabe o que está dentro do coração daquela pessoa. Então você vê só o que ela mostra, mas e por trás das cortinas, né? Então a gente não pode se comparar com as pessoas. E toda vez que a gente se compara com alguém, a gente anula a nossa identidade, a gente anula quem a gente é. Tá? Então você anula a sua vida para se comparar com o outro. Então tá errado, tá? Para de se comparar com as pessoas. Você deve se comparar apenas com você mesma, tá? Quem você era há 3 anos atrás, quem você é hoje, quem você era 1 ano atrás, sabe? 2019, quem você é agora. Então você precisa se comparar com você mesmo. Tá? E aí, quem tem autoestima baixa, provavelmente passou por uma situação de rejeição na vida, tá? Ou na infância, em algum momento da vida, ela se sentiu rejeitada. Ou pelos pais, ou pelo professor, pelos amigos, alguma lambança aconteceu na vida que justifica toda essa situação que você está enfrentando agora. Então, é preciso desenvolver esse amor próprio, tá? Existem várias situações, várias formas para desenvolver o amor próprio, tá? Uma delas é através do autoconhecimento, como eu falei. Porque quando você melhora essa questão da rejeição, você começa a atrair aquilo que você deseja para sua vida. Por quê? Quem tem autoestima baixa, ela tem rejeição, ela vai rejeitar tudo que a vida oferece. Ela vai rejeitar oportunidade de trabalho, ela vai rejeitar amor, ela vai rejeitar dinheiro, ela vai rejeitar relacionamentos. Inconscientemente, ela vai rejeitar tudo de bom que a vida tem para oferecer. Porque lá no íntimo, ela se sente rejeitada. Tá? A maioria dos casos, a rejeição é pelos pais, tá? A pessoa se sente rejeitada pelos pais. Não necessariamente ela foi rejeitada pelos pais, tá? Mas ela interpretou em algum momento da vida dela que os pais não amaram o suficiente, tá? Então a maioria dos casos se relaciona com os pais. Por isso que é uma lambança quando alguém tem problema com pai, com mãe. Gente, problema de autoestima na mulher muito provavelmente se relaciona com a mãe, tá? Quando a mulher tem algum problema com a mãe, alguma coisa que não superou, ela vai ter problema de autoestima. E o homem, muito provavelmente, é problema com o pai, tá? Então, autoestima baixa na mulher pode ser problemas com a mãe e no homem é com o pai, tá? Então precisa entender o que pode ter acontecido, alguma coisa de algum sentimento de rejeição ou de falta de amor, alguma coisa que pode ter acontecido. Precisa resgatar esse momento, essa situação, mudar a visão em relação a esse evento. Então, se você se sente, aconteceu alguma situação lá na infância, que eu senti que eu não fui amado pelo meu pai ou pela minha mãe, então a gente precisa olhar de novo essa situação e mudar a forma que a gente vê, tá? E aí, gente, quais são os sintomas, né? O que acontece com pessoas que têm baixa autoestima? Olha só, vê se você é assim ou se você conhece pessoas assim. Então, pessoas que têm baixa autoestima são pessoas
que ela não tem confiança nela mesma, são pessoas muito tímidas, são pessoas que têm tendência à procrastinação, de empurrar com a barriga, tem que fazer um monte de coisa e nunca faz, e tendências a ser preguiçosa e a não fazer o que precisa ser feito. São pessoas depressivas, pessoas ansiosas. Então, e depressão, mal do século, né? Então, quem está nesse estado é porque desencadeou devido a uma baixa autoestima. Dificuldade de reconhecer as próprias conquistas. Então, a pessoa ela desenvolve uma sensação de incapacidade, que ela não consegue. Então, olha só como a baixa autoestima, ela compromete a sua vida. Então, você não consegue se destacar no seu profissional, você não consegue se destacar no seu pessoal, no seu casamento. Então, tudo reflete, o nosso mundo exterior reflete o nosso mundo interior. Tá? Se a sua vida não tá legal, os seus resultados, é porque precisa mudar dentro, tá? Não adianta você mudar de empresa, meu chefe, eu não aguento, vou mudar. O problema não é seu chefe, o problema é você, é como você enxerga isso. E aí, gente, pessoas livres não se sentem ofendidas, né? Quando eu falo, você é o responsável pela sua vida, quem é livre não vai ficar chateado. Agora, quem fica muito dodói, né, que tudo fica chateado, é porque a pessoa ela tem coisas, bloqueios para desenvolver. E aí qualquer coisa ela fica chateada, né? Então a gente precisa cuidar da nossa vida, parar de cuidar da vida dos outros, tá? Se alguém, mas minha vizinha, mas meu relacionamento, a pessoa não me valoriza, assuma, né, o comando da tua vida e vai mudar, vai melhorar o que não tá bom. Né? Para de ficar na situação de vítima, né? Vitimismo, e assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Tá? Porque só você pode mudar o que não tá bom, tá? E as pessoas, elas nos tratam da forma que a gente se trata, tá? Então, se você não se valoriza, você vai atrair pessoas que não vão te valorizar, e isso vai fortalecer a ferida emocional que você tem, tá? E você ainda vai falar, tá vendo como as pessoas não me valorizam? Claro, você atraiu isso pra você, pela forma que você se relaciona, tá? Então, assim, entender a nossa identidade sobre quem nós somos. Você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa incrível, maravilhosa, uma pessoa que foi feita para fazer a diferença. Você é filha de Deus, você é a imagem e semelhança do Criador, você não é qualquer pessoa, tá? Então entenda sobre a sua identidade e não deixe que ninguém te humilhe, sabe? Que ninguém fale que te coloque para baixo, tá? Porque se alguém te coloca para baixo e você não responde, você omite, você está permitindo a pessoa te tratar assim. Tá? E aí a gente precisa entender gatilhos emocionais. Quando você fica com baixa autoestima? Às vezes pode ter sido uma ferida emocional na infância, que você se sentiu rejeitada pelos seus amigos, pelos seus pais, por alguma situação que você ficou isolada, de canto, ninguém te deu atenção, quando você foi criticada, quando você foi humilhada. E aí o que acontece? Isso aconteceu lá atrás na infância. E aí qualquer situação de hoje que acontece parecida, que quando alguém vai chamar sua atenção, vai te dar um feedback, é como se fosse um gatilho que tá te remetendo em segundos a esse evento, a essa memória. Vamos supor, de humilhação que você teve. E aí, quando alguém vai falar alguma coisa sobre pontos de melhoria ou coisas para você melhorar, na hora o seu cérebro linka com essa memória de humilhação da infância e aí te projeta um comportamento que não é agressivo com aquela pessoa, por exemplo, porque é um gatilho. Então, o que dispara? O que te deixa furioso? O que atrapalha a sua autoestima? Isso é algum evento que seu cérebro está relacionando com o passado. Então, você precisa entender qual foi esse evento, o que aconteceu para atrapalhar a sua autoestima, o que você ouviu? Será que você ouviu que você é incompetente? Será que você ouviu que você é feia? Será que você ouviu que você não vai conseguir? Que você é uma pessoa sonhadora? Então, você ouviu alguma coisa que hoje é como se podasse as suas asas e você não consegue voar. Você é uma pessoa que pode construir, pode conquistar muitas coisas, mas fica limitada, porque hoje você acaba sendo uma pessoa que aciona o piloto automático e sempre projetando o passado. E aí não consegue viver um futuro incrível, maravilhoso, tá? E aí, então, quem rejeita a si mesmo, rejeita tudo de bom que a vida oferece. Por isso que, às vezes, você não tem bom relacionamento, não tem um bom emprego, você não consegue evoluir, porque você rejeita primeiro quem você é.
Então, quando você se rejeita, você não consegue, você rejeita tudo de bom que a vida oferece, tá? Tudo isso inconscientemente, sem perceber. Por isso que é importante a gente saber. Então a gente precisa questionar os nossos pensamentos. Quando alguém fala, ai, você não vai conseguir, você é muito limitado, começa a questionar, mas será que é isso mesmo? Da onde vem esse pensamento? Se outra pessoa conseguir, eu também consigo, tá? Esse é um princípio da neurociência, tá? Se você acha, ai, é muito difícil eu ser promovido, é muito difícil eu realizar esse meu sonho, começa a parar e pensar, outras pessoas conseguiram? Então, se outra pessoa conseguiu, você também consegue, tá? Não tem essa, uma pessoa conseguiu, você não, tá? E aí, gente, a autoestima é uma coisa que é muito admirada pelas pessoas. Então, quando você vai lá, você tem autoestima, você consegue falar a sua opinião, você não vive para agradar as outras pessoas. A pior coisa que tem é pessoas com baixa autoestima, porque ela perde a essência dela, ela vive para agradar os outros. Para mim, é um desperdício de vida, sabe? Porque você não tá vivendo o que você tem vontade, você está vivendo em função do outro. Tá? E a gente abre mão de um monte de coisa por causa de pessoas que daqui a um tempo nem vai mais fazer parte da nossa vida. Então a gente é muito besta, sabe? É muito idiota mesmo. Então, quando a gente quer se sentir valorizada, antes da gente querer ter essa valorização, a gente precisa ser. Então, antes do ter, vem o ser. Muita gente quer ter tudo, né? Mas não é nada, né? E aí, o que acontece? Você tem que ser essa pessoa que tem amor próprio, que tem autoestima. Você tem que fazer coisas que pessoas com autoestima têm. E aí, como consequência, você vai ter esse reconhecimento das pessoas. Você vai ter essa admiração, tá? Mas se você não se sente, esquece, tá? Que ninguém vai te dar aquilo que você mesma não se dá. Faz sentido isso, gente? O que vocês acham? E aí é importante, gente, a gente não, quando alguém te xinga, é uma questão de espelhamento, tá? O outro, ele é um espelho de quem eu sou, tá? Isso em tudo inconscientemente. Então, quando eu xingo você, eu estou, na verdade, me vendo em você. É como se fosse um espelho. Então, quando alguém te xinga, ela tá xingando ela mesma. Então, por exemplo, se o teu chefe te xingou de incompetente, de novo esse exemplo, né? Isso quer dizer que ele se vê como incompetente. E aí ele tá te xingando, mas é que ele se vê daquela forma. Você é apenas um espelho que está refletindo quem ele é. Olha que louco isso. Depois que eu descobri isso, eu parei de ficar revoltada, né, quando eu vi essas coisas. E aí eu começo a ter dó, sabe? Quando eu vejo alguém xingando, eu falei, cara, essa pessoa se sente assim. Ela tá xingando incompetente, ela tá falando que a outra pessoa não vale nada. Mas, na verdade, é ela quem se sente assim. Então, assim, é muito sério isso. Quando alguém te xinga, ela tá projetando em você a visão que ela tem sobre ela. Entende isso, pega essa chave e nunca mais se sinta ofendido com mais ninguém. Faça isso, por favor. Por você, né? Não por mim, porque é a sua vida. Só estou tentando esclarecer como que funciona. Por que as pessoas se sentem ofendidas por causa disso, né? Porque elas não entendem que o outro está projetando na gente quem eles são. Então separa, não pega essas ofensas pra você, não abraça. Porque quando alguém tá te xingando, não é sobre você, é sobre ele, tá? Deixa eu correr por causa do tempo. Bom, então você que quer desenvolver autoestima, precisa apreciar a sua própria companhia, tá? Para de depender das outras pessoas, você precisa se sentir bem, feliz, tá? Então a gente fica muito dependente. Sabe outra coisa também que mostra que você tem baixa autoestima? Pessoas que ficam perguntando o tempo todo. Sabe, o que você acha dessa roupa? Outro dia me perguntaram do namorado. O que você acha do meu namorado? Você acha ele bonito? Eu falei, quem tem que achar não sou eu, você, ser humano. Como pode uma coisa dessa? Então, assim, é pessoa que ela quer a aprovação. Então, você não precisa de aprovação pra roupa, pra namorado, principalmente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, parar de perguntar. Toda vez que você pergunta a opinião do outro, você está querendo a aprovação dele. Então, você não tem a sua aprovação, você quer se sentir aceito pelo outro. E que se dane o outro, sabe? Você tem que saber o que você quer pra sua vida, o que é melhor pra você. Tá?
Então, é você se sentir bem, independente se as pessoas te elogiam ou não, tá? Porque quem tem autoestima alta, não é aquilo que eu falei do elogio, não é que ela quer elogio, ela não precisa de elogio, tá? Eu até falei essa semana no treinamento que esses dias eu vi uma consultora de moda falando de combinação de cores, e ela tinha falado de que laranja combina com verde. E laranja forte com verde forte, sabe? E aí eu fui fazer essa combinação aqui, e não é que ficou legal mesmo, eu não entendo nada disso, né? Mas eu achei muito legal. Então eu coloquei uma blusa laranja forte e uma saia verde bandeira bem forte. Então ficou uma coisa bem assim, né? Mas eu adorei, eu me vi no espelho, eu falei, caramba, como eu tô gata, adorei, né? E aí, quando meu marido chegou no quarto, ele viu, ele falou assim, você vai assim trabalhar? Eu falei, eu vou, qual é o problema? Aí ele falou assim, mas não combina, não ficou nada a ver essa roupa. Eu falei assim, mas eu adorei, eu estou me achando linda, e eu vou assim mesmo. E eu fui, super feliz. Então, até elogiaram, que também eu nem faço questão disso, mas assim, gente, o importante é você se sentir bem. Se é uma pessoa que tem autoestima baixa, na hora ela troca de roupa, não é verdade? Quem trocaria de roupa aqui? Eu tenho certeza que muita gente, porque as pessoas falam isso, né? Então, quando você se sente bem, é o suficiente. Você não precisa de elogio de ninguém, você não precisa de aprovação de ninguém, tá? Você vai se sentir bem assim. E aí, gente, quando a pessoa tem autoestima, ela desenvolve autoconfiança, ela conquista maior credibilidade, tá? Onde ela passa, ela tem mais credibilidade. Todo mundo passa a admirar. Todo mundo pensa, caramba, como essa pessoa, ela vai lá, ela põe a ideia dela, sabe, de uma forma legal. Então, ela conquista a credibilidade. Sem falar que é super sexy, né? Uma pessoa que tem autoestima elevada, gente. Não tem coisa mais bonita, mais interessante do que isso, tá? Quando você tem autoestima. Você não precisa ficar querendo migalhas de atenção de ninguém, tá? Entenda o seu valor, saiba quem você é. Tá? Saiba quais são suas qualidades, escreva aí no papel hoje, sabe, acabando a live, escreva quais são minhas qualidades, que eu sei que eu tenho isso, o que as pessoas me elogiam, o que as pessoas falam que eu sou, começa a identificar, tá? E aí, falando como alguém tinha perguntado, como desenvolver autoconfiança, a gente começa a estar relacionado à autoestima. Então, o primeiro pilar, que eu sempre falo, né, nos meus treinamentos, que eu entro mais no detalhe, então, é desenvolver o autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, não tem como você se admirar e desenvolver o amor próprio. Então, é desenvolver o autoconhecimento, e aí você vai começar a desenvolver a autoimagem, como você se vê, tá? Então, precisa desenvolver. Quem tem problema de autoimagem, de autoestima, é porque a autoimagem está distorcida, tá? A pessoa ela não tem uma imagem sobre quem ela é. Aí você desenvolve autoconhecimento, a autoimagem. Na sequência, você começa a desenvolver a autovalorização. Você começa a se valorizar. Você não fica em qualquer emprego. Você não se relaciona com qualquer pessoa. Você não fica em qualquer roda de amigos que as pessoas não estão nem aí pra você. Então, você começa a se valorizar. Valorizar quem você é profissionalmente e pessoalmente. E aí, o quarto pilar é desenvolver a autoconfiança. Tá? Pessoas que têm autoconfiança, elas se tornam imbatíveis na Terra, tá? Elas conseguem alcançar muitas coisas, tá? Então a autoconfiança, ela vem depois de tudo isso. Não tem como você ter autoconfiança se você não tem autoconhecimento e autoimagem e autovalorização, tá bom? Então precisa buscar isso. Tá? E aí, como eu disse, é uma coisa que é de dentro para fora, não é de fora para dentro, tá? Então é buscar esse autoconhecimento. Parar de buscar fora o que você não tem, o que você não tem dentro. Você nunca vai preencher no outro, tá? O marido nunca vai te dar autoestima, os filhos, a esposa, os seus amigos, tá? Aí as pessoas não vão dar isso pra gente. Aí as pessoas ficam forçando, sabe? Aquela amizade artificial. Ah, eu vou comprar o mesmo carro com meus amigos para eles me aceitarem. Eu vou usar a mesma roupa, eu vou fazer isso. Então você tá buscando no outro essa valorização, esse reconhecimento, mas não vai ser o suficiente, tá? O outro não pode dar aquilo que a gente não desenvolveu dentro da gente. E aí, gente, é a questão de merecimento, você se sentir merecedora de tudo que a vida tem de bom para oferecer, você entender que você é um presente, você é uma pessoa que merece todo o amor, todas as coisas boas, porque se você não tem merecimento, você não vai atrair essas coisas para você. Tá bom? Gente, já a live vai cair. Alguém tem alguma pergunta? E aí eu vou encerrar, tá bom?
Aceitar as suas imperfeições. Gente, todo mundo tem qualidade e todo mundo tem defeitos que a gente chama de pontos de melhoria, né? Que defeitos é uma palavra muito forte. E tá tudo certo, sabe? A gente tem que aceitar as nossas imperfeições. Tudo bem, eu sou ruim num monte de coisa. E tá tudo bem. Então, assim, aceite quais são as suas imperfeições e entenda quais são os seus pontos fortes. Tá tudo certo, todo mundo tem. A pessoa que você mais admira na vida, ela também tem pontos de melhoria. Tá tudo certo, tá? Relaxa, aceita isso que dói menos, tá? Você vai facilitar a tua vida. E aí, gente, a autorresponsabilidade é parar de mimimi, sabe? E assumir o comando da sua vida, porque você é o único responsável pelos sentimentos que você sente, tá? Se você tá infeliz, se você está triste, é porque é o seu resultado. E aí você precisa saber o que aconteceu antes para você chegar nesse resultado. Para você mudar, lá na frente você mudar o cenário, tá? Porque só você pode mudar isso, tá? O que mais que eu tinha separado? E assim, aquilo que eu falei também do ciúme exagerado, né? Pessoas que são muito ciumentas também, ela vai ter essa dificuldade de autoestima, porque ela tem medo da outra pessoa, do abandono, da rejeição. E aí, quanto mais você sufoca, pior fica o relacionamento. Então, gente, é buscar autoestima, porque senão você não vai conseguir alcançar aquilo que você quer para sua vida, tá? Então, a gente não tem tempo para perder. Quantas coisas você já perdeu porque faltou postura, faltou autoconfiança? Para e pensa. E aí, tá tudo bem? Tá gostoso a vida assim? Se tiver, ok, vai lá, segue a vida desse jeito. Mas se você está incomodado com seus resultados, se não está bom, então o que precisa melhorar? Onde está faltando conhecimento? Onde está faltando energia? O que eu preciso aprender para melhorar os meus resultados? Então a gente precisa buscar isso, tá? E muitas coisas estão na infância e você não faz ideia, tá? Você não faz ideia porque você tem problema de autoestima. Muitas pessoas não fazem ideia. Então vá buscar ajuda, vai fazer alguma sessão experimental, vai buscar ferramentas, vai buscar alguém que possa te ajudar a entender. Já cai a live, tá? E a gente encerra. Se alguém tiver alguma pergunta, faça agora ou cale-se por hoje. Gente, não importa o que dizem sobre você, tá? Importa o que Deus pensa sobre você. Então, a opinião do outro é o de menos. As pessoas são tão falhas, elas são tão problemáticas, tem tantos bloqueios emocionais que elas projetam em você a frustração delas. Então não importa a opinião delas, o que elas pensam sobre você, importa o que Deus pensa sobre você, tá? Pega essa chave também e para de sofrer com essas pessoas que não têm compromisso com resultados, tá? Quem te ofende, quem te coloca para baixo são pessoas que têm problemas com elas mesmas, tá? E aí você precisa entender e relevar muita coisa. Quando alguém te ofende, te xinga, pensa que essa pessoa, ela sofreu em algum momento da vida e ela está projetando em você a frustração dela. Então você até releva, sabe? Porque não vale nem a pena. Ela é uma coitada, sabe? Ela precisa de ajuda. Então não fica ofendido, sabe? Não, a gente precisa parar de perdoar pessoas. Porque a gente precisa parar de guardar mágoa. Quando você guarda mágoa, você tem que ficar perdoando o tempo todo. E aí mágoa é um tema enorme para outra live, né? Porque ninguém evolui na vida com mágoa de alguém, tá? Se você tem mágoa no coração, se você tem problemas de perdão, vai resolver essa lambança, tá? Porque você não vai conseguir, isso vai comprometer os seus resultados, tá? A live tá acabando, vou deixar salvo aqui, tá bom, gente? No Instagram. Pessoal do Face, gente, me segue lá no Instagram, porque eu posto bastante coisa lá no Insta, muito mais coisas do dia a dia. Então é Raquel Neto 1, tá? Pessoal do Face, acompanha lá no Instagram, porque eu coloco mais coisas no Insta, tá? Acaba sendo mais fácil. Então é sempre entender isso, tá? Desenvolver a autoestima, tá? Quem eu sou, qual é o meu valor. E aí quando você enxerga o seu valor, gente, o milagre acontece, tá? Todo mundo começa a te valorizar, você começa a atrair pessoas interessantes, você começa a ter a valorização das pessoas que você ama, você não precisa mais pedir, exigir atenção, sabe? As pessoas já vêm, as pessoas fazem questão da sua companhia, sabe? Porque você se torna uma pessoa interessante, tá? Então seja uma pessoa interessante.
E antes de ser uma pessoa interessante pro outro, seja uma pessoa interessante pra você, tá? Aprecie a sua companhia quando você estiver sozinho, faça coisas que você ama fazer, não espere elogios de ninguém, você mesmo tem que reconhecer isso. Eu que agradeço, Ju. Muito bom ter vocês aqui. E traição, gente, aquilo que eu falei, tá? Outra coisa, se você é mandado embora da empresa, agradeça. Essa empresa não merecia você, tá? Se a pessoa te traiu e foi embora, essa pessoa não merecia você, tá? Ele que é besta, ela que é besta, sabe? Então, a Ju já foi pro Insta, muito bom, Ju. Gente, segue no Insta, tá? Eu posto muitas coisas legais no Insta, muitas, tá? Então, o pessoal do Face, corre pro Insta lá pra me seguir, Raquel Neto 1, tá? Então, quando... Ai, tá acabando a live, tá? Vamos encerrar aqui nos dois. Tá, gente? Então, quando alguém te dá um pé na bunda, é livramento de Deus, tá? É pra você conquistar algo muito melhor, tá? Então, se alguém te der um pé na bunda no relacionamento, dê graças a Deus, essa pessoa não te merecia, tá? Se você foi mandado embora, essa empresa não merecia você. Vai ser feliz, tá bom? Beijo, pessoal do Insta, tá encerrando.